Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Todas as quartas-feiras desse mês de novembro, nós estamos falando, nós estamos ministrando a respeito do profeta Elias. E hoje não será diferente. O tema principal da nossa ministração será o nosso amigo Elias. Elias, aquele que havia de vir e veio, mas vocês não o aceitaram, Jesus disse para os discípulos e para os fariseus que o questionavam sobre a vinda de Elias, né? Abra comigo lá, Tiago capítulo 5, versículo de número 17 e 18. Aqui Jesus não, né? Na verdade o irmão de Jesus, Tiago, ele está falando sobre cura. Esse capítulo ele está falando sobre a oração da cura, sobre a oração do perdão, e ele é um texto que a gente até usa quando a gente vai em hospitais, ou então a gente vai orar por um enfermo, onde ele fala assim: tem alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, unja com óleo e ore pela cura. E aí ele dá um exemplo, e esse exemplo é o exemplo de Elias, e eu quero ler com vocês, amém? Tiago 5, 17 e 18 diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Igreja, o que eu quero falar com vocês nesta noite é: nós também temos autoridade nas nossas orações. Tiago, ele está usando o exemplo de Elias para falar para mim e para você que quando nós temos alguma dificuldade, seja no trabalho, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área profissional, empresarial, qualquer área que te cerque, você tem autoridade para orar. Pastor, mas eu sou pecador. Elias também era. Pastor, mas eu tenho medo. Elias também tinha. Pastor, mas eu tenho desejos que eu preciso orar para Deus tirar de mim, porque são desejos muitas vezes pecaminosos. Elias também tinha. Tanto é que Tiago, ele fala muito claro: Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O que é paixões? Desejos, vontades, emoções. Ele também era um homem, e no entanto ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou novamente e a chuva caiu. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? Eu até anotei aqui para não esquecer. Acabe foi o pior rei que já existiu. E quando existe algo muito ruim, sempre Deus coloca uma coisa muito boa. Nos tempos de Acabe, o pior rei que já existiu em Israel, houve Elias, um poderoso profeta de Tisbe, um tisbita, que Deus levantou para aquele momento da história muito ruim. Deus levanta um grande profeta. Muitas vezes, igreja, os tempos estão tão fáceis que a gente esquece que nós temos poder de oração. A gente esquece que a gente tem condições de repreender. Eu gosto muito daquele texto onde Jesus está no barco dormindo e a tempestade quase virava o barco, quase afundava o barco. E então Pedro vai lá, acorda Jesus e fala assim: Jesus, não te importas que nós pereçamos, ou seja, que a gente morra? Aí Jesus fala: mas por quê? Olha o vento, a tempestade, olha a situação que nós estamos.
Então Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia fala que houve grande bonança. Aí o que ele fala para os discípulos? Alguém lembra? Homens de pouca fé, até quando eu estarei no meio de vocês? Ou seja, até quando vocês vão depender de mim fazer isso? Até quando vai ser necessário eu estar no meio de vocês para fazer isso? O que ele está querendo dizer de uma maneira muito clara, e nós precisamos entender os textos, ele está querendo dizer o seguinte: você, Schubert, pode pedir para o vento se acalmar na sua casa, no seu trabalho, seja onde for necessário. Você, Poliana, pode orar para que a tempestade passe. Você, Dona Clara, pode determinar na sua família. Você, Maurício, Luana, vocês podem orar e Deus vai agir. Você, Igor, Maiara, vocês podem orar, vocês podem determinar, seja na área que vocês necessitarem, e eu vou agir. Você, Mari, você, Guilherme, também vocês podem determinar, vocês podem pedir, e eu vou entrar com a providência. Mas hoje em dia o mundo está tão fraco, o mundo está tão morno, vamos usar o termo bíblico, que eles se esqueceram que a oração é eficaz em seus efeitos. A oração pode muito em seus efeitos. Nós esquecemos, mas sabe o que é? Eu sou pecador. Todos somos pecadores, todos temos dificuldades, todos lutamos contra o pecado. Nós não somos santos, nós somos pecadores. Nós somos santos lutando contra o pecado, mas nós não somos santificados ainda, nós não recebemos corpo glorificado. O inimigo não está amarrado, nós não estamos ainda num corpo de somente espírito, ainda nós temos a carne, e a carne nada de bom habita nela. É por isso que Tiago, quando ele cita, ele fala assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele está falando assim: eu e você podemos determinar e Deus vai agir. Elias teve medo, Elias teve pressões. Acredite-se que Elias teve até depressão, porque quando ele desafia os profetas de Baal, os falsos poste-ídolos, e os humilha publicamente, até com a morte deles, Jezabel manda um recado para ele: do mesmo jeito que os meus profetas morreram, você vai morrer também. E a Bíblia fala que ele foge e entra numa caverna, e a Bíblia conta que na caverna, o que ele pede lá, igreja? A morte. Ele fala: Senhor, Jezabel quer me matar, eu não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida. Muitos de nós já pensamos isso também, muitos de nós já fomos pressionados, muitos de nós já tivemos dificuldades, igreja. Mas nós precisamos aprender a orar, a buscar. Eu quero ler com vocês alguns versículos que está lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Versículo 1: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconda-te junto ao rio Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a um corvo que ali te sustente. Foi, pois,
fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou. Igreja, uma das crenças do rei Acabe, da rainha Jezabel daquela época, era que Baal controlava o clima, Baal controlava a chuva, Baal era o Deus que controlava as estações. Por que Deus falou, vai lá e profetiza que 3 anos e 6 meses, que durante um tempo, não foi determinado o tempo, mas que durante um tempo não vai haver chuva, porque Deus estava provando para o povo judeu que Baal não controlava clima nenhum, que Baal não controlava tempo nenhum. Mas passados 3 anos e 6 meses, vira a página aí junto comigo, 1 Reis 18, nós vamos ler do 41 ao 46. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou na terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora, olha para a banda do mar. Subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelhe o seu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os seus lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Nós podemos ver que durante esses 3 anos e 6 meses, Deus provou para todo aquele povo, e também para a rainha Jezabel e para o rei Acabe, que era ele que controlava, que era ele quem mandava no clima, não era nenhum ídolo, nenhum Baal, nenhum Deus, era ele, somente ele. E o que eu quero chamar a atenção na oração de Elias, que nós lemos agora aqui do 41 ao 46, eu quero chamar a atenção para vocês, que mesmo sabendo que existia uma promessa, que haveria chuva, Elias orou, Elias se colocou a orar. Igreja, a promessa existe, mas você precisa orar, você precisa se colocar diante do Senhor. Ele continuava a orar, ele poderia ter se curvado, orado e ido embora, porque ele sabia que ia acontecer, a promessa existia, mas não, ele ficou ali até ele ver o sinal. Ou seja, o profeta, o ajudante do profeta, no caso, foi durante 7 vezes ao cume do monte, até que na 7ª vez ele viu. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, nós precisamos ter uma postura para orar. Como é que Elias orava, igreja? De joelhos. Elias estava de joelhos. A Bíblia fala que ele estava com a cabeça entre as pernas, ele se ajoelhou com o rosto em terra, ele se prostrou diante do Senhor, ele se colocou diante do Senhor. Muitas vezes na verdade eu vou mudar a colocação, muitas circunstâncias e situações vão pedir que a gente ore com reverência, de joelhos. Tem coisas que você precisa ter autoridade, aí é de pé, com a cabeça erguida, com a mão levantada. Agora tem circunstâncias que é você e Deus de joelho no seu quarto, rendido diante dele.
rendido diante da presença do Senhor. Aqui ele estava orando por chuva, ele não estava repreendendo ninguém. Vou dar até o exemplo de Elias mesmo, quando ele desafia os profetas no Carmelo, de pé, com as mãos levantadas, Senhor, responde com fogo. Por quê? Porque ali tinha um monte de gente, uma multidão olhando, mas tem circunstâncias que vai exigir de você uma postura na oração. Outra coisa, terceiro aprendizado que nós temos na oração de Elias, ele persistiu em orar. Ele não parou na primeira vez, ele não parou na segunda, ele não parou na terceira. Ele via algum sinal no céu? Não. O ajudante dele via algum sinal do céu? Não. Mas ele continuou a oração. Ele não desistiu. Não tinha sinal de chuva, não tinha sinal de vento, não tinha sinal de nada. Mas ele continuou persistindo na oração. Igreja, nós não estamos vendo, mas nós precisamos continuar orando, conforme a própria palavra nos ensina o que é uma fé. O que é fé? É acreditar naquilo que ainda não se vê, como se já fosse. Ele estava orando, ele não via, o servo dele não via, mas ele persistia na oração. E na cabeça dele, o que estava na cabeça dele? Vai chover. É assim ou não é? Ele estava orando para quê? Chuva. Vai chover. Ele estava esperando o quê? Chuva. Igreja, isso nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos. Não estou enxergando, mas eu estou clamando, eu estou orando, eu estou me colocando de joelhos por esta causa. Eu estou me colocando numa batalha espiritual nesta causa. Muitas vezes o inimigo pode estar segurando a sua bênção, assim como segurou a resposta de Daniel, e nós precisamos intervir para que Deus responda. Quarto aprendizado que nós temos: fé quando orar. Acabei de falar aqui até, acreditar na oração. Não, eu acredito que vai dar certo. Eu estou orando nessa causa, vai dar certo, a coisa vai acontecer. As coisas vão se encaixar, mesmo sem ver, mesmo sem ainda estar enxergando, mesmo sem ainda ter os resultados. Não, mas vai dar certo, isso aqui eu já vejo. Eu já vejo a chuva no caso de Elias. Não sei o seu caso qual que é, mas eu já vejo essa situação, eu já me vejo neste lugar, eu já me vejo alcançando essa graça, essa bênção. Igreja, nós precisamos ter essas atitudes. Primeira, mesmo que tenha uma promessa, ore. Segunda, postura na sua oração. Terceiro, persista. Quarto, tenha fé. Acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos confiar que Deus vai responder. Pastor, mas eu não sei orar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Pastor, mas eu tenho meus erros, minhas falhas. Elias também tinha. Mas ele orou e a coisa aconteceu. Eu não sei qual é a circunstância que te envolve, eu não sei quais as dificuldades que você tem enfrentado, mas nós precisamos aprender a orar e não esperar as coisas caírem do céu. Se coloque em oração, se coloque diante do Senhor, repreenda o mal, seja de onde ele estiver vindo, como a Simone pregou aqui no domingo, Naum capítulo 2, versículo 1, fortalece os seus lombos, cuida do teu caminho. Igreja, tem coisas que vêm contra a nossa vida por desobediência nossa, tem situações que vêm contra a nossa vida por pecados que nós cometemos, são consequências, e aí você precisa se colocar diante do Senhor,
se arrepender de todo o teu coração e confessar os seus pecados para aquele mal te deixar, para aquela situação ir embora. Mas tem pessoas que é tão arrogante, tão soberba, que não conseguem fazer isso. Não, eu errei aqui, ó Senhor, eu estou pagando o preço por isso, me perdoa. Mas muitas vezes não. A gente quer ser forte, a gente quer ser arrogante ao ponto de achar que não estamos errados, e sabemos que tem consequências, sabemos que tem erros. Jó, a Bíblia fala que ele dava o dízimo de tudo que era dele, dos filhos, das filhas e da esposa, com medo de consequências. Ou seja, ele oferecia os holocaustos, ele oferecia os sacrifícios para todos, para que não errasse com ninguém. No entanto, Deus, para provar para o diabo que Jó era um homem íntegro, permitiu que ele passasse o que ele passou. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa circunstância? O que os amigos de Jó falavam para ele? Alguém lembra? Onde você errou? Onde você falhou para Deus estar permitindo isso na tua vida? Você tem que parar e se arrepender dos seus pecados. E a grande luta de Jó com os seus amigos era: eu não errei, não existe uma falha. Ou seja, eu estou pagando um preço por algo que eu não fiz. Eu estou com uma consequência na vida por algo que eu não fiz. Só que depois Deus responde para Jó, fala: não, realmente você não fez nada, realmente não há culpa em você. Os seus amigos lá, só vão ser perdoados se você perdoar eles, e eu vou te restituir tudo em dobro, porque você provou a sua integridade. E nós conhecemos esse texto nas escrituras. Mas o que eu quero que vocês se atentem? Jó não tinha cometido algum ato para ter uma consequência, mas nós não, nós muitas vezes cometemos, nós muitas vezes erramos, nós muitas vezes falhamos, nós muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Aí a hora que vem a consequência, por que, Senhor? Não é porque, é onde eu errei, Jesus, para que eu possa me arrepender. Onde eu falhei, Senhor, para que eu possa me organizar. Dá-me condições de mais uma vez acertar, Senhor, para que eu não erre mais contra Ti, para que eu não peque mais contra Ti. Mas muitas vezes a gente não consegue olhar para as nossas vidas e falar assim: o que eu estou passando é consequência do meu erro, foi consequência da minha falha, eu errei aqui, eu errei ali, e eu preciso me consertar. Eu preciso me organizar, eu preciso pôr a minha vida em ordem, confessar os meus pecados para que o Senhor me perdoe. Ou então, o diabo tem entrado na minha vida, na minha casa, na minha família, por alguma brecha, e eu preciso ter autoridade para orar e repreender, e acabar com tudo isso. Igreja, nós temos autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19, você consegue colocar ali para a gente, Mari? Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, todo mundo está lendo comigo lá em cima? Absolutamente nada vos causará dano. Mas nós precisamos ter autoridade. Como que eu vou ter autoridade se eu estou em pecado? Como que eu vou ter autoridade se eu não consigo confessar o meu erro, a minha falha? Como que eu vou ter autoridade se eu não consigo reconhecer os meus erros? Como que eu vou ter autoridade para repreender o diabo
se eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida? Igreja, muitos dos nossos erros, muitos dos nossos problemas, dificuldades, muitas das coisas que nós passamos, são consequências das nossas escolhas. E para repreender o diabo, nós precisamos primeiro identificar onde nós erramos, segundo, identificar quais foram as escolhas erradas que tomamos, para daí em terceiro, a gente se arrepender, pedir perdão e ter a autoridade para poder pisar a cabeça do diabo. Mas como que eu faço isso? Reconhecendo, errei, falhei, errei, não poderia ter feito isso e fiz, não poderia ter feito aquilo e fiz. Igreja, nós precisamos ter entendimento de como que as coisas funcionam, e aí nós vamos orar, nós vamos declarar, e Deus vai nos dar condições de nós repreendermos, porque Ele já deu a autoridade. A morte e a ressurreição de Jesus já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos fazer. Mas só que nós não alcançamos, por quê? Porque muitas vezes não pedimos perdão, porque muitas vezes não entendemos que aquilo que estamos passando é consequência dos nossos pecados, das nossas falhas. Eu desejei aquilo e eu fiz do meu jeito, e agora estou passando dificuldade. Eu não precisava disso, mas na hora eu quis, eu acabei me endividando, e agora estou passando dificuldades financeiras. Preciso resolver o problema. Como? Vou perder, vou vender, mas eu preciso resolver o problema. Quem mandou eu entrar no problema? Quem mandou eu tomar a decisão errada? Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Elias entrou naquela caverna e pediu, falou: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor que meus pais. No entanto, a Bíblia fala que Deus vai lá, acorda ele com uma botija de água, um pão feito ali na hora, e fala: come esse pão, bebe essa água, porque a tua jornada é grande. Se você ler lá, Elias come o pão, bebe a água e volta a dormir. Aí Deus acorda ele de novo e fala: filho, vamos. Aí ele come o pão, bebe a água. A Bíblia fala que ele sai daquela caverna, caminha por 40 dias e 40 noites com o que, igreja? Somente com aquela refeição, aquele pão e aquela água. E ele levanta outro rei para Israel, ele levanta outro profeta no lugar dele, que nós conhecemos, que é Eliseu. Ele tinha ainda muitas coisas para cumprir, ele tinha ainda muitas coisas para fazer. Mas olha que interessante, ele se coloca na caverna, querendo achar o motivo que estava fazendo ele estar naquela pressão, a ponto dele falar: Senhor, se for alguma dificuldade minha com os profetas lá, me mata. Deus fala: não é nada com você não, levanta, vamos, que tem coisa para fazer. Mas nós hoje em dia não. Nós hoje em dia estamos vendo o barco afundar, estamos vendo as coisas andar para trás, estamos vendo as consequências tomando conta da nossa casa, da nossa vida financeira, da nossa vida espiritual, da nossa vida material, da nossa vida empresarial, conjugal, com a nossa vida profissional, em todas as áreas, e não paramos para sentar e refletir e falar assim: onde eu errei? Por que essa situação está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso aqui? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas nós não paramos para fazer isso. Igreja, tem circunstâncias que não é normal você passar, tem coisas que você sabe que não é a realidade da sua vida, e por que você está permitindo?
Ah, é porque o pastor não vem na minha casa orar. Você tem autoridade. Você pode determinar. Mas você tem que identificar. Eu passo por algumas situações, igreja, e eu oro e eu peço direção. E eu sinto muitas vezes muito claro o que é que está acontecendo. Isso aqui está acontecendo por causa disso. Então, a necessidade é orar e arrepender? Então eu vou orar e vou me arrepender. Ah, eu estou passando por isso aqui, Senhor. Aí o Senhor fala, isso aí deixa. Isso aí é assim. Não tem o que você fazer. Eu falo, então tá bom, Senhor, a tua graça me basta. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Paulo sobe ao terceiro céu. A hora que ele está descendo, a Bíblia fala que Deus coloca um espinho na carne dele. Ele fala que por 3 vezes ele orou. O que Deus falou para ele? Não vou tirar, vai ficar, a minha graça te basta. Aí Paulo entendeu. Paulo falou assim, entendi, é para que eu não me ensoberbeça, porque a tua graça se manifesta na minha fraqueza. A tua graça se manifesta na minha fraqueza. Então não adianta eu orar nessa situação aí, é uma permissão de Deus. Então eu vou ter que aprender a conviver com isso. Igreja, mas você precisa entender o que você está passando. Você precisa entender aquilo que está na sua casa. Você precisa entender aquilo que te cerca. Infelizmente tem situações como Jó. É Deus que está no negócio e não tem o que fazer. É no tempo dele, como a Simone leu aqui em Eclesiastes capítulo 3, é no tempo dele, na hora dele. Nós não entendemos o tempo, nós não gostamos do tempo, nós ficamos bravos no drive-thru do McDonald's quando demora mais do que 2, 3 minutos, porque a gente aprendeu as coisas muito rápido, aprendeu as coisas muito fáceis. Só que tem situações que é no tempo de Deus, não tem o que você fazer. Agora tem situações que você está passando, que você está vivendo, que é falta de arrependimento, falta de autoridade para orar e declarar para aquela situação ir embora, falta de humildade. Paulo era arrogante, Paulo era uma pessoa soberba, tanto é que ele fala, hoje eu tenho prazer nas minhas lutas e nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Vocês querem ler esse texto? Abra comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 12, só deixa eu confirmar que eu não anotei, é isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Só que esse cara era um pregador do evangelho, era um cara que pagava preço por vidas, por almas, que estava difundindo a palavra do Senhor, e o inimigo queria acabar com ele de tudo quanto é maneira. Então as lutas dele, a maioria era espiritual. Agora, como eu disse e vou voltar a dizer, às vezes Deus quer falar com alguém que está aqui dentro, muitas das nossas lutas são consequências das nossas atitudes, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas escolhas. E se você não parar, não for humilde para parar e analisar onde eu errei para estar nessa situação, para você poder se arrepender, confessar o seu pecado e com autoridade anular a ação do inimigo, ele vai te matar, ou ele vai te escravizar a vida inteira. Agora, se você tiver a humildade de se colocar de joelhos, falar, Senhor, eu errei, eu falhei, eu tomei a decisão errada nessa hora aqui, eu fiz errado nessa hora aqui, eu me arrependo, me dá oportunidade e condições de resolver isso, e eu repreendo a ação do inimigo que estava agindo através dessa brecha.
você não vai avançar, você não vai conquistar. Pastor, mas eu tenho condição de fazer isso? Elias era homem sujeito às mesmas paixões e desejos que vocês e eu. No entanto, ele orou, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre Israel. Orou novamente e a chuva caiu. Orou novamente, a chuva caiu. Igreja, eu não sei se vocês lembram, mas há um mês atrás, 1 mês e meio atrás, estava aquela escassez, aquela seca, aquela dificuldade. Um dia aqui na igreja, não foi eu que fiz isso, não foi eu, mas um dia aqui na igreja orou para que chovesse. Na segunda-feira choveu. Não sei se vocês lembram disso. E foi assim, só segunda-feira. E só choveu por um curto espaço de tempo, coisa de 40 minutos, 1 hora. Mas sabe o que eu entendi? Não era para vir a chuva, mas vocês oraram, eu mandei. Deu aquela refrescada. Era um tempo que estava uma fumaceira devido às queimadas, estava difícil de respirar, deu uma amenizada. Tudo por quê? Oramos e pedimos a chuva. E Deus responde. Deus fala, não, eu vou agraciar vocês, porque vocês estão orando. Lógico que não só nós, acho que não só a nossa igreja estava orando por chuva, mas eu lembro desse caso, porque eu fui fazer uma visita para uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim, você é louco, rapaz, vocês oraram por chuva lá na igreja, no outro dia choveu. Falei para minha mulher, falei, você toma cuidado lá, porque o povo lá tem fé. E verdade, foi mesmo, orou no domingo, na segunda choveu. Igreja, nós temos autoridade, nós temos condições. Eis que eu vos dou autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará absolutamente dano algum. Pode orar, pode determinar naquilo que você está necessitando. Se for uma circunstância que você está vivendo e que não é o normal da tua casa, se coloque perante o Senhor, faça igual ao Apocalipse capítulo 3, né? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Tem coisa que nós precisamos parar e analisar. Onde eu errei? Eu já contei essa história aqui. Quando nós morávamos na casa do Alto Rio Preto, teve um tempo lá que todos nós ficamos doentes. Diarreia, vômito, aquele negócio ruim, aquela coisa ruim. Eu falei, Simone, não é normal. Nós estamos comendo as mesmas coisas, nós estamos vivendo do mesmo jeito, nós não compramos nada estragado, nada para vencimento, nada disso, não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Aí nós começamos a procurar, começamos a analisar, mas o que está acontecendo? Se é outro, já vai no postinho, como que é lá, que eles falam, tudo virose, é virose. Falei, não é virose, é alguma coisa aqui em casa. Começamos a procurar. E daqui a pouco a Simone falou para mim assim, olha o galão de água. Igreja, a água estava verde, e eu compro água. Hoje eu não compro mais, porque aqui na igreja tem um filtro, eu pego água filtrada, mas eu não bebo água de torneira, eu compro água, porque eu tive uma pedra no rim, e o cara falou para mim assim, se você não tomar água certa, com isso aqui de cálcio, com isso aqui não sei do que, vai dar mais pedra. Então desde quando aconteceu aquilo, nunca mais eu tomei água de torneira. Eu falei, cara, é a água. Aí eu chamei a pessoa que me entregava água, eu falei, olha a cor da água, cara. Ele falou, nossa, eu vou mandar lá, não sei o que, mas mudei de lugar de comprar água. Acabou o problema. Eu estou dando um exemplo para vocês, simples, mas por que eu resolvi o problema? Porque eu comecei a procurar, eu comecei a ir atrás, eu comecei a querer entender aquilo lá. Igreja, nós não podemos acomodar vendo as coisas acontecerem. Nossa, tem gente que olha o negócio lá e fica acomodado com aquilo e não resolve. Esses dias para trás tinha um vazamento lá em casa de água, e a Simone me enchendo o saco, que estava molhando toda a parede para lá de fora lá.
Eu falei, mas eu tenho que resolver, só que eu não tenho chave. Aí um dia eu falei, não, hoje eu vou resolver isso aqui. Fui lá na Jomaf, lá, comprei as chaves que eram necessárias, tal. Fui lá na casa de cano lá, de hidráulica, comprei os negócios que eu precisava lá também. Peguei um dia lá, sentei, fiquei 2 horas lá. Mas arrumei, falei, não vou esperar a parede cair, o reboco cair, não vou esperar vir a conta de água R$200, não, vamos arrumar isso aqui. Não é normal isso aí. Mas tem pessoas que é normal. Vou usar até um termo da Simone também domingo, é a raposinha está comendo ali, mas deixa ali, a hora que você vê, já foi, a hora que você vê, já deu problema. Igreja, você tem autoridade, assim como Elias. Ore, se coloque perante o Senhor. Senhor, onde eu errei para eu estar passando por isso? Ele vai te mostrar. Se arrependa, confesse o seu pecado, mude. Senhor, o inimigo entrou por essa porta aqui, eu não lembro de ter aberto, eu repreendo em nome de Jesus, ele vai ter que sair. Agora, se for um propósito de Deus, ele vai te mostrar, assim como ele mostrou para Paulo. Paulo, não adianta você orar nessa situação aí, eu que estou nesse negócio, o meu poder se manifesta na tua fraqueza, então fica feliz quando você estiver fraco. E aí Paulo escreve o que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 12, me alegro, as dificuldades, as adversidades, porque quando eu estou fraco aí é que eu sou forte. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto, vamos agradecer, vamos embora para o nosso lar, cheio de fé. Quem está cheio de fé aí? Quem vai chegar em casa fazendo umas orações, expulsando uns capeta de lá? Mete o pé na porta, igual o Igor está falando ali, que Deus te deu autoridade, Jesus te deu autoridade, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, obrigado Pai pela Tua presença, obrigado pelas Tuas misericórdias, obrigado Senhor, pela Tua palavra, Pai.